Então, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso segundo Meetup Online, promovido pela SoftFox. Para quem não me conhece ou não viu ali no chat, tá? Eu me chamo Andriele e também faço parte do time da SoftFox. Pessoal, pode interagir ali no chat, coloque aí de onde vocês estão falando, o que vocês fazem, empresas que vocês trabalham. A gente gosta muito de conhecer a galera que está aqui com nós, tá? Bom, o nosso objetivo com esses encontros é fomentar a nossa comunidade local. A gente sempre fala muito sobre isso, principalmente de tecnologia, possibilitando essa troca de conhecimento e experiência, pois esse valor ele é muito importante para nós aqui da SoftFox. E hoje nós temos o nosso grande convidado, o Alexandre, que também trabalha na SoftFox e que vai falar para nós um pouco mais sobre por que não podemos nos apegar em uma tecnologia. Antes de começar, galera, eu quero fazer um combinadinho aqui com vocês, tá? Então, por padrão, a gente vai pedir para que vocês mantenham seus microfones desativados para evitarmos que algum ruído externo possa atrapalhar, tá? Mas, do mesmo modo, a gente quer que vocês participem de forma ativa. Então, podem mandar perguntas, dúvidas, comentários, tudo que vocês quiserem enquanto estiver falando, ali no chat mesmo, tá? Não tem problema. Podem ir mandando ao longo da conversa, enquanto estiver rolando o papo, que aí a gente vai estar acompanhando aqui do outro lado e depois a gente vai trazer essas dúvidas, tá? Então, para explicar um pouquinho para vocês como que funciona hoje o formato do Meetup, ele vai ser dividido em duas partes. Primeiro, o Alexandre vai começar com uma talk aqui para nós, né? Vai apresentar o conteúdo dele. E no segundo momento, nós vamos abrir esse espaço para discussão mesmo. Por isso que eu falei que é bem importante a gente estar colocando essas dúvidas de vocês já no chat, que aí a gente traz isso para discussão. E também, vocês, depois, nesse segundo momento, vocês vão poder falar também pelo microfone, como vocês se sentirem mais à vontade, tá? Enfim, essa que é a ideia. A gente quer interação mesmo e quer poder juntar todo mundo aqui, mesmo que online. Bom, e para finalizar, assim, de forma supimpa, o nosso evento, no final, vai rolar desconto do Equifome, tá? Mas vai ter que estar aqui presente para poder receber, né? Então, aguardem, que aí vocês vão poder, já na sequência, comprar um lanchinho aí e aproveitar o resto da noite ou o final de semana, tá? Então, bora agora, Alexandre, é contigo, assume a bronca aqui, seja muito bem-vindo ao nosso Meetup. Beleza, muito obrigado. Obrigado a todos pela presença. Estão me ouvindo bem? Tá, Sim. beleza. Me apresentando, né? Para quem não me conhece, sou Alexandre Carli, atualmente sou desenvolvedor aqui na SoftFox, mas também tenho alguns outros skills ali que eu fui adquirindo com o caminho, né? Parte de especialização em gerenciamento, empreendedorismo, marketing, gestão de projetos. Também sou um entusiasta do mundo agile e também muitas outras coisas, né? Tenho 10 anos de experiência na parte de tecnologia e espero compartilhar um pouquinho com vocês hoje, tá? Mas hoje, especificadamente, você vai conversar sobre a renovação, né? A necessidade da gente estar sempre se renovando, porque a gente precisa desapegar muitas vezes, né? Então, a história que eu vou contar, ela vai ser um guia dos comportamentos que a gente tem, né, para se apegar a alguma coisa e as consequências que levam desse apego, né, às tecnologias, né? E no final também vou dizer alguns truques que as grandes empresas fazem para tentar fugir desse apego da tecnologia e dessas dependências, e também não só para as empresas, mas também para os profissionais, né, para evitar as consequências desse apego, né? E para contar essa história, então, nosso protagonista, o Rick, né? Então, algumas características dele, né? Ele aprendeu tudo que sabe na faculdade, no atual emprego, e também muitas coisas que ele aprendeu durante 5 anos que ele trabalhou na mesma empresa, né? Então, ele tem aquele orgulho de ser chamado de sênior, sou um desenvolvedor sênior, né? O Rick, ele é muito comum nessas empresas, né, que aprendem, saem da faculdade, entram numa empresa e ali vai adquirindo, né, também a questão da formação acadêmica, né, até a faculdade eu já fui professor e sei bem como é difícil
manter os conteúdos que a gente aprende lá dentro da universidade atualizados, né? E quem deixa para entrar num emprego, hoje em dia é mais difícil isso, né? Mas quem deixa para entrar numa empresa no final da faculdade, muitas vezes aquilo que aprendeu durante já está muito diferente lá fora. Então, realmente essa é a realidade do RIC, que nós temos todos um pouquinho do RIC. E junto com esse problema dessa mudança tão rápida, né, que o RIC acaba se apegando a uma tecnologia, ele também tem uma característica que ele herda ali do lugar onde ele trabalha, né? Ele trabalha na Pugsoft, né, que trabalha aqui, como caso, né, trabalham 30 anos fazendo a mesma coisa, né? Eles têm muito comum lá dentro aquela frase, né? Sempre fizemos assim, funcionou, não vamos mudar, então tem aquela resistência, né? Daí, a última inovação que eles fizeram realmente foi colocar uma máquina de café automatizada lá. Então, realmente vocês podem imaginar como é engessado as coisas dentro dessa Pulsoft. Mas, na verdade, eles são engessados porque eles estão amarrados às mesmas tecnologias. Então, eles sempre estão usando as mesmas ferramentas, os mesmos frameworks, né, desenvolvendo as mesmas coisas e o pior de tudo, do mesmo jeito, né? Então, o resultado disso não pode ser diferente, né? Sempre fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, então sempre tem os mesmos problemas e as mesmas limitações, né? O problema é que, nesse caso, nem é tanto o mercado, né? E sim as limitações que te impedem de atender o mercado, né? E de você estar evoluindo junto com o mercado, colocando coisas novas, coisas mais aprimoradas, mais modernas, né, para os clientes, né? Então, é difícil de estar atendendo o mercado sem estar se atualizando na parte tecnológica, né? Hoje em dia, que empresa que não tem tecnologia envolvida, né? Pode ser uma empresa do agro, pode ser uma empresa financeira, né? Se você não tiver ferramentas ali envolvidas que estão atendendo o teu cliente, então isso não ali a Pugsoft é uma empresa desenvolvedora de software, mas não se resume a ela esse cenário, né? Então ali tem até a imagenzinha da amarração, né? Que há entre os funcionários com as mesmas tecnologias, né? Então, por causa disso, por ter sempre os mesmos problemas, normalmente as pessoas acham que se tornam boas em resolver aqueles problemas, né? Então, por isso acaba tendo aquela falsa percepção que sabe de tudo, né? Na verdade, na verdade que não é que ele não sabe de nada, na verdade ele não sabe os problemas que ele pode enfrentar tendo aquela postura, né, de apego às tecnologias. Então, conforme foi passando o tempo passou, né, e a empresa que o Rick trabalhava, pouco foi tendo problemas, né, os problemas foram crescendo aos poucos, né, são problemas que muitas vezes são imperceptíveis, né, vai se acumulando, né, sempre com aquela frase, sempre tivemos esses problemas, vamos manter assim. Então, uma consequência dos problemas foi que as vendas caíram, né? Então, a empresa começou ali aos poucos, primeiro estagnar, né? Chegar num patamar ali de que ela não conseguia mais abocanhar mais fatias do mercado e aos poucos foram caindo as vendas naturalmente, né? Até nesse ponto é interessante porque o indicador de vendas, ele é fácil de mensurar, né? Questão de contratos fechados, é fácil você medir de um mês para o outro, de um ano para o outro, a queda ou o aumento, né? Mas o difícil é realmente medir o que levou a gerar aquela queda nos contratos. Então, por isso que eu vou mostrar aqui durante essa apresentação algumas características do porquê que pode estar acontecendo isso, né? E no final, né, as vendas caíram, sem vendas, né, game over, né? Não tem jeito uma empresa que se sustente sem vendas. Então, consequência também do game over da empresa é que o Rick e um monte de gente foi demitida junto, né? E agora, né, o que faz, né? Entrou em falência. Toda aquela tecnologia que o Rick, agora entrando para a consequência pessoal do Rick, ela está obsoleta, né? Ele sai da empresa, sai da Pugsoft para um mercado que está diferente daquilo que quando ele entrou. Então, por causa disso, seu currículo já não é atraente, ele manda currículos e as pessoas não veem mais com bons olhos aquela tecnologia que estava no currículo, até eu coloquei ali 5 anos, mas quanto maior esse tempo, né? Eu coloquei 5 anos como um parâmetro ali que muda bastante coisa, né? Mas quanto maior o tempo,
né, maior o grau de problemas aí que o Rick poderia ter tido ali com o decorrer da sua carreira, né? Então, o que que ele faz, né? Ele recomeça? Como que faz, né? Quando se depara com isso. Mas, antes de pensar nisso, é interessante saber o porquê que isso aconteceu, né? Então, qual que foi a consequência? Beleza, foi a tecnologia que estava amarrada, mas por que que a tecnologia é tão influente? Por que que a tendência natural é essa, né? Então, existe uma explicação, né? Tem uma metodologia que não é nova, é uma metodologia bem antiga, que fala do Product Life Cycle, né? É uma curva que quem já viu já deve saber mais ou menos como que é, mas a maioria dos produtos, ou melhor, todos os produtos, sem exceções, eles acabam indo por essa curva. Vou mostrar depois alguns exemplos, né? Mas quem que definiu isso, na verdade, foi o Theodore Levy, lá em 65, né? Na verdade, essa curva já existia, mas ele explicou bem certinho numa revista, uma publicação de Harvard, né, que ele separou aquela curva do jeito que a gente está vendo hoje, né, que é a teoria dos 4 estágios. Então, dentro dessa teoria dos 4 estágios, tem primeiro o desenvolvimento, né, que é quando a empresa está lançando o produto, então tem ali, tem uma figurinha ali embaixo que realmente é a imagem que ele publicou, né? Então, uma curva lenta, né? A maioria das empresas, na verdade, acaba nem passando dessa fase, que é justamente a validação daquilo que está se fazendo, né? Então, a partir do momento que você consegue engrenar dessa fase, que você consegue validar, entrar no mercado, tem que ele cita no artigo que é um estágio de decolagem. Então, hoje em dia é muito comum já as empresas, parece que as startups, né? Que parece que lançou ontem e já está decolando, e já uma coisa que eu nunca tinha visto agora já é muito popular. Então, ela tem essa alavancagem, né, de vendas estourando até atingir um grau de maturidade. Na verdade, o que é esse grau de maturidade? A gente não pode confundir muitas vezes a maturidade como o Google, com a Microsoft, porque, na verdade, aqui a gente está falando de um produto que está envolvido com algumas tecnologias, mas na verdade essa maturidade eu cheguei até o máximo que eu poderia chegar com o meu negócio, mas como que eu enxergo isso, né? É até teoricamente muito simples, é questão de você comparar as vendas dos clientes que estão entrando com aqueles clientes que estão saindo, que estão trocando aquele teu produto por outra tecnologia ou por uma outra solução melhor, né? Então, basicamente, as vendas elas estão estáveis, né? Que nem a gente acompanha a questão do coronavírus, né, na Globo, né, apresenta, não, está estável o coronavírus. Na verdade, é simplesmente os novos que estão entrando estão compensando aqueles que estão saindo, assim, não quer dizer que está bem estável, assim, como uma coisa boa, né. Depois desse estágio de maturidade, Theodore define, então, que há um estágio de declínio, onde realmente os contratos que estão entrando já não estão compensando aqueles que estão saindo, já começa ali ligar o sinal vermelho. Mas depois eu vou mostrar o que não é nessa hora que tem que tomar uma mudança, tem que ser antes. Eu já mostro por quê. Então, pegando um exemplo, é muito popular na internet, quando você coloca o Product Life Cycle como uma pesquisa, trazer esse resultado, que várias publicações lá de 2014, tinham essas 4 tecnologias, né, que foram colocadas ali, cada uma em um estágio, né? Então, temos ali a TV 3D como fase de introdução, isso lá em 2014, né? Fase de crescimento Blu-ray, fase de maturidade o DVD e fase de declínio videocassete. Perceba como está hoje, né? Então, para ter noção que realmente tudo está envolvido nessa curva e que hoje os 4 ali já estão em declínio, né? Ninguém quer mais uma TV 3D, Blu-ray, porque tem streaming, né? DVD, muito menos, videocassete, nunca ouvi falar. Então, não só os produtos, mas também as marcas, que muitas vezes elas estão atreladas a um produto, uma empresa que está atrelada a um só produto, ela acaba tendo a mesma consequência, né? Então, uma empresa e um produto só, se o produto tiver declínio, logicamente que nem o Pugsoft, né? Sofreu com isso. Então, temos ali os grandes casos da Kodak, do BlackBerry, né? Ambas não morreram ainda, né? Ainda existem até. O Kodak recentemente deu
uma notícia lá, apareceu, falando que as ações subiram 1000% lá nos Estados Unidos, mas assim, elas perderam praticamente toda a sua participação no mercado, né? BlackBerry está tentando agora reativar alguns modelos celulares, mas enfim, são tentativas que eles tomaram muito tempo depois de ter o declínio e estão tentando se reerguer. E MySpace também é a mesma coisa, né? Ninguém usa mais o MySpace, mas ele continua existindo fora o Orkut, que esse realmente a Google matou de vez, né? Então tem só para consulta, se eu não me engano. Então, voltando, fazendo um link com as tecnologias que normalmente o mundo das empresas de software estão enfrentando, estão tendo no dia a dia, né? São as linguagens de programação, ferramentas e frameworks. Né? Linguagem de programação, trouxe aqui alguns gráficos para vocês falar que eles não são muito lineares, tá? Mas, Alexandre, você me falou que produtos tendem a cair o fracasso, né? Então, quem é da programação sabe que a linguagem C é uma das primeiras lá atrás, né? Pá, como assim que C não morreu ainda, né? Na verdade, tem uma queda ali nos últimos anos ali, e ela se renova, mas já tem outras tecnologias que estão tentando combater a linguagem C, e talvez amanhã depois pode ser que ela entre em desuso, né? A gente tem vários gráficos, vários sites na internet que mostram curvas de uso, mas o principal mesmo não é a linguagem de programação. A linguagem de programação é basicamente um conceito. Então, um conceito ele demora muito mais para morrer, né? Mas as ferramentas, os frameworks, elas estão envolvidas normalmente com uma empresa e realmente acabam caindo nisso, né? Então, quem trabalha com Java, quem trabalha com Python, quem trabalha com qualquer linguagem de programação, normalmente trabalha em cima de um framework, que esse framework tem suas atualizações, que Theodore Levy lá ele também definiu que os produtos, tecnologias, elas podem estar se renovando conforme o passar do tempo através de atualizações, né? Então, saiu uma versão 1.0, vai lá, saiu 2.0, mas tudo isso tem uma limitação que o conceito da linguagem traz, a não ser que realmente a empresa que está por trás, a comunidade, faça uma mudança radical e basicamente reinicie aquilo, né? Mas, enfim, a maioria dos produtos, eles acabam estendendo o seu tempo de vida ali para conseguir ter os seus usuários, né? Mas, mesmo assim, existem seus limites, né? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né? Na verdade, tem muitos exemplos, né? Mas aqui temos o COBOL, o Objective-C, que o Objective-C ele é bem usado ainda atualmente, mas ele está sendo migrado para o Swift, né? Que a Apple está querendo matar o Objective-C por ser uma linguagem muito complexa, tentar migrar. Então, a empresa por trás da tecnologia está matando ela mesmo. Eu já vou explicar o porquê qual que é o segredo da Apple por trás disso, né? Tem Perl, que os gráficos estão caindo bastante, o ActionScript, que os navegadores já há algum tempo estão anunciando que o Flash vai morrer, vai morrer, vai morrer, e, consequentemente, a linguagem vai morrer também, né? Então, algumas linguagens, como Perl, por exemplo, ou Ruby, que caiu muito o uso, elas estão tentando recuperar seus tempos de juventude, né? Eles estão lançando atualizações, mas não adianta. Tem um grau, beleza, mas chega até um certo ponto que não tem mais. A linguagem, o framework, está estagnado ou está muito remendado e acaba tendo uma curva de aprendizado que impede de novos profissionais estarem entrando naquilo. Então, como que a gente acompanha essas mudanças, né? Eu apresentei ali alguns gráficos e tal, mas também tem outros métodos, né? Por exemplo, tem o da ThoughtWorks, eles publicam anualmente um radar tecnológico, né? Que mostra ali não só da parte de linguagem de frameworks, mas tem também metodologias, tem ferramentas, tem várias outras coisas que eles estudam e dão um mastigadinho, assim, sabe? Com uma explicação para aquilo. Ó, são essas linguagens, essas tecnologias que estão em alta, então adote, ou teste, ou estude, ou tenha atenção para realmente a gente estar apreensivo quanto a mudanças dela. Então, é um modelo, né? Até ThoughtWorks sugere que as empresas também adotem seus próprios radares tecnológicos
para ter uma pesquisa interna mesmo, e eu acredito que isso é muito importante, porque contextualiza as tecnologias com o que realmente está se provendo de soluções. Pode ser que lá dentro do radar tecnológico da ThoughtWorks não tenha as ferramentas que você realmente precisa para entregar valor para o teu cliente, né? Então, é muito importante e, vamos dizer, louvável a iniciativa da ThoughtWorks de incentivar isso, que realmente é muito interessante ter isso dentro das empresas, né? Até antigamente falava, não, ter um setor de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, né? Bem, eu já considero isso como coisa do passado, porque se a empresa inteira não está em constante pesquisa e desenvolvimento, tem realmente um problema, né? Porque existe ali uma dificuldade, muitas vezes, de você colocar um grupo separado para aprender determinada tecnologia, para daí, basicamente, empurrar para dentro. Então, é interessante ter isso incorporado dentro do time, para que não seja aquele empurra de tecnologia, e sim que seja uma iniciativa do próprio time, do integrante do time, que separe um tempo para aquilo, para realmente fazer essa atualização, né? Então, voltando lá para o caso do Rick, né? O importante mesmo é estar ligado nas notícias, acompanhar YouTubers, eventos, para que realmente veja o que o pessoal está falando sobre o mercado, né? O que o pessoal está usando, né? Então, também tem que acompanhar estatísticas e comunidade. Tem até uma questão interessante, quem não conhece Stack Overflow, é uma comunidade muito presente no mundo do desenvolvimento, né? E é fácil detectar se uma determinada tecnologia tá boa ou não, né? É só postar uma pergunta, né? Lá é como se fosse um Yahoo Respostas, né? Yahoo Perguntas, que você posta lá e alguém responde. Se alguém demorar muito para responder, quer dizer que então que a atenção não está naquilo, né? As coisas que realmente têm maior uso, realmente são muito mais fáceis de você consultar na internet documentação, pessoas discutindo sobre aquilo. Então, é muito importante. Mas, assim, a parte do Rick, como que você abraça toda aquela tecnologia, né? O conselho que a gente dá para ele é que diversifique, né? Beleza, profissionalmente você está trabalhando em cima de uma tecnologia, beleza, pode se especializar naquela sem problemas, faz uma pós, vai no curso e tal, se especializa, se aprofunda. Mas não esqueça das demais que estão ali em redor, porque se amanhã tiver uma virada de chave ali, ou na tua carreira, ou dentro da empresa, para você não ficar muito de fora daquilo. Porque hoje a gente vive no mundo VUCA, né? Quem nunca viu esse termo, ele se chama V de volátil, U de uncertain, que seria incerto, C de complexo e A de ambíguo. Então, realmente é um mundo que não dá para prever, né? É um mundo que não se tem mais uma bola de cristal para saber o que vai acontecer com o passar do tempo. Por isso que realmente tem que ser muito importante você estar acompanhando muito, né? E quanto a PubSoft, né? Beleza, o Rick se atualizando, ok, mas a PubSoft, por parte de empresa, o que ela poderia ter feito, né, para não sair do mercado e não cair naquela zona de declínio, né? Então, se a gente viu que todos os produtos têm aquela curva, como que sai, né? Então, eu vou citar alguns exemplos, né? Por exemplo, da Apple que eu tinha falado antes, que por trás da marca, né, existe, não é só um produto, mas sim um propósito de existência deles, que é levar a melhor experiência para o usuário, com inovação de hardware, software e serviços, né? Então, basicamente, vocês já devem ter percebido, quem tem um iPhone, quem tem um Apple TV, quem tem um smartwatch da Apple, é que eles lançam uma versão, o ano que vem tem uma outra versão, e no outro ano tem outra versão. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão matando seus produtos com novos produtos. Por que não, né? Melhor que teu concorrente tá te substituindo no mercado. Melhor você mesmo ir lá e dizer, não, aquilo que você usava é ruim, usa esse. Não, agora não usa mais esse, usa outro, né? Não é exceção da Apple, tá? A maioria das empresas de tecnologia, montadoras de carro, as que estão hoje, digamos, grandes no mercado, estão fazendo isso, né? Fora as de varejo e tal, que
também, né, podem estar colocando como um diferencial, tipo a Amazon e tal, ela coloca uma entrega por drones, enfim, ela também modifica sua tecnologia, né, envolvida para prover para os usuários uma melhor experiência. Então, temos ali LG, Microsoft, Sony. O que eles estão fazendo por trás disso, né? Eles estão hackeando a nossa curva, né? O que eles estão fazendo? Enquanto eles estão desenvolvendo o produto, eles já sabem quando que vai morrer aquele produto. Então, eles já estão desenvolvendo outro produto. E assim por diante. Então, eles estão hackeando aquela curva para sempre se manter lá no topo, né? Agora, isso também esse não é uma bala de prata, né? Também tem outras metodologias, né, para as empresas. Outra metodologia, uma exceção aqui que eu vou trazer uma Coca-Cola também como uma exceção, mas não é uma empresa de tecnologia. Tudo bem, mas é uma empresa que está hackeando aquela curva para se manter, né? Então eles estão se lançando no mercado com uma diversificação. Eles querem refrescar o mundo, fazer diferença, mas querem manter participação no mercado. E para isso, eles estão comprando outras marcas e estão abocanhando fatias de consumo ali de bebidas, né? Então, é uma das estratégias também. Então, eles não estão lançando uma versão nova para substituir as antigas, estão adquirindo marcas. Outra exceção, posso citar aqui, é a Xiaomi, né? A Xiaomi, a estratégia dela não lógico, também lançar novas versões de produtos, mas eles querem ter todos os produtos, né? Então, beleza, se morrer aquela venda daquele guarda-chuva que ela criou, ela tá com uma venda disparada no fone de ouvido, ou se caiu o fone de ouvido, ela tá com patinete, se cair do patinete, ele tá com umidificador de ar, e assim por diante, né? Então, eles estão sabendo dessa curva, mas eles estão diversificando em rol de produtos mesmo, tecnologia, para continuar crescendo, né? Também tem uma outra pior ainda, né? Vou dizer pior, mas na verdade melhor ainda, que é da Virgin. Então, quem não conhece, é uma marca que na verdade é um conglomerado de marcas, né? Que fazem de tudo que vocês imaginarem mesmo, né? Tem desde lojas até trens, balões, passeios de balão e até academias. Pra vocês terem ideia como realmente está diversificado. Tá, mas como assim? Por que a empresa dá certo nesse caso de ter vários produtos totalmente diferentes, né? Ela tem, digamos, primeiro, dinheiro para bancar, para conseguir ter várias marcas, mas segundo, ela trabalha como se fosse uma mentora das empresas, né? Então, por exemplo, se a Virgin compra uma empresa ou cria uma empresa para determinado ramo, ela também coloca seu conhecimento de negócio dentro daquela empresa de sucesso dela. Então, ela faz aquele negócio ter um diferencial perante os concorrentes, né? Por que não você ser o cliente, o fornecedor e a fábrica junto, né? Faz ali todo o caminho, né, para o sucesso. Então, vamos dizer assim, o modelo de franquias é basicamente isso, né? Uma franquia do McDonald's é ter o conhecimento do negócio e dividir, multiplicar ele para um outro, né? Tanto o produto, mas sim o modelo de negócio de sucesso que vai se replicando para continuar no mercado, e que no caso deles diversificado com vários produtos, né? Então, se isso te causou uma confusão, né, na cabeça, na verdade, por trás da Coca-Cola, da Xiaomi e da Virgin, enfim, de outras empresas, é a diversificação, né? Você não colocar os ovos de ouro na mesma cesta, né? Então, divida, diversifique para realmente conseguir se manter no mercado, né? Então, beleza, Rick, o que você aprendeu aí? Vamos chegar à conclusão, né? O que ele aprendeu? Então, ele aprendeu que a empresa só quebrou porque ela estava fadada ao fracasso. Por quê, né? Estava sempre com as mesmas tecnologias, fazendo a mesma coisa. Não tem como. Agora, ele, pessoalmente, o que ele precisa fazer? Ele está sempre necessário estar aprendendo coisas novas, experimentando coisas novas. E mesmo que ele esteja num ambiente desfavorável, porque no final das contas, se ele não fizer isso, ele que vai sofrer, né? Então, realmente é interessante. E outra que também um diferencial para ele dentro da empresa, né? Ele pode estar melhorando ali sua posição dentro da empresa, se tornando uma pessoa que realmente está sempre se aprimorando, né? Mas também, gente,
não é para sair daqui chutando o pau da barraca e querendo mudar tudo, né? Então, tem que respeitar realmente o que existe, né? De forma a entender que o que está sendo feito hoje foi necessário para estar aqui, mas também pensando que sempre tem que evoluir, porque senão a gente está aqui hoje, mas amanhã pode estar pior, né? Então, eu gosto de citar que dentro de uma curva de vida da empresa, ou você está indo para cima ou está indo para baixo, nunca vai estar indo horizontal, né? Sempre é um dos lados. Enfim, beleza, gente? Agradeço a presença, a paciência de todo mundo aí. Comentários, sugestões. Vamos lendo aí. O que surgiu aí para a gente iniciar uma discussão? Ah, muito bom, Alexandre, muito bom mesmo. Tenho que te dar parabéns pelas imagens do Pug, tá? Foi fantástico. Muito bom, a galera comentou, inclusive, bastante disso aqui no Show. chat. É, inclusive, galera, tá ali o SlideShare, quem quiser, né, pode pegar a apresentação, quem sabe amanhã já chega na empresa mostrando, né, fazendo um pouquinho do que o Rick deveria ter feito. Agora é aquele momento, gente, que a gente pode discutir, pode mandar no chat, eu vou estar acompanhando aqui também, se alguém não quiser falar. Mas quem quiser também pode pegar o microfone agora, pode se sentir bem à vontade para falar. Inclusive, para começar, eu já quero deixar aqui uma discussão, assim, sabe? Porque é uma coisa que, particularmente, me pega bastante e eu não sei como lidar. E eu gostaria de saber, assim, de vocês, quem gostaria de compartilhar aí o segredo que vocês têm para acompanhar tanta coisa nova que surge todos os dias, tá? Por dentro de tudo que está rolando, tecnologia, tudo. É todo dia, assim, é um monte de coisa. O que vocês fazem, gente? Sério, eu preciso saber disso. Alexandre, você pode começar aí, né, dizendo então para nós. Beleza. Posso? Bem, uma das questões que eu gosto muito, comecei ainda quando estava na faculdade, tinha recém começar na empresa, que é participar do TDC, né, que é o The Developers Conference. Então, um evento que acontece anualmente, hoje em dia tem acho que 4 edições. Eu falei 4, mas é 4. Tem acho que em Floripa, São Paulo, Porto Alegre e lá em Recife. Mas que é esse evento, né? É um evento bem diversificado, então tem fintechs participando, tem trilha falando sobre carreira, tem trilha falando sobre produtos, trilha falando sobre linguagens de programação, mas eu gosto de ir bem nas palestras mais genéricas possíveis para realmente não me concentrar às vezes numa trilha que fala só de uma determinada tecnologia, porque daí eu também vou acabar participando de um evento de tecnologia e fica acabar focando só em uma também é complicado, né? Então, fora isso, questão de acompanhar YouTubers, né, de tecnologia, também tem alguns sites na internet que também tem, fora ali o radar tecnológico da ThoughtWorks. Eu vou compartilhar aqui a tela, eu estava olhando isso antes, e tem uma pesquisa no Stack Overflow que tem todo ano. Eu vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo meu navegador? Sim, agora sim. Tá. É uma pesquisa que ocorre todo ano, que ele dá alguns insights, assim, tipo, esse último 2020 foi de 60 mil participantes, mas além do radar tecnológico, ele também mostra o que o pessoal tem usado. Então, tem aqui frameworks que estão sendo usados, algumas tecnologias. Isso daqui é 2019, né? Já mostra 2020. Banco de dados, plataformas. E aqui que eu acho interessante são as tecnologias mais amadas, odiadas e queridas, né? Então, isso é uma boa temperatura de que mesmo que em algumas outras pesquisas mostre que uma determinada tecnologia tá muito usada, aqui pode ser uma tecnologia que está realmente muito odiada, né? O pessoal está usando, mas está querendo sair, né? Então, que eu tinha falado do C lá, o Rust, ele veio para substituir o C, se não me engano é o Rust. Então, é uma tecnologia bem nova, está vindo.
e das queridas, né? Isso daqui seria mais pela comunidade, quem não trabalha com aquilo, mas gostaria de trabalhar. Então, até todo ano tem, isso aqui é 2020. Então, é bem fácil, é insights.stackoverflow.com. Então, para quem tiver curiosidade ali, pesquisa, dê uma olhadinha. Eu acabei nem colocando na apresentação, porque eu vi muito recente essa pesquisa, eu achei bem bacana. Mas eu acho que é isso. Alguém também possa compartilhar seus segredos aí, por favor. Inclusive, a Ellen comentou aqui no chat que ela sempre escolhe tópicos e cria as metas delas, né, dela, no caso, com tarefas que têm um prazo de início e fim. Assim, consegue, pelo menos, aprender com qualidade, né? Achei bem legal, inclusive, estipular essas metas, Ellen. É uma boa. Vou anotar essas dicas, viu? Não sei se mais alguém quer compartilhar sobre isso, como que fazem no dia a dia. Liguem a câmera aí, galera. Se apareçam, estão tudo de pijama. Provavelmente, viu, Alexandre? Provavelmente. O Alessandro, ele trouxe aqui uma pergunta para a gente debater. Ele pergunta assim, né? Como equilibrar a busca por estar antenado com novas tecnologias e não ficar maluco com a sensação de que nunca vai aprender tudo o que sai de novo? Boa pergunta, viu? Não ficar maluco? Bem, primeiro é que cada coisa que sai, normalmente tem um propósito para aquilo, né? E eu acredito que eu sou um generalista, né? Então, eu estou sempre aberto a novos aprendizados, mas pelo menos assim, eu vejo o que posso aplicar hoje, eu estou aprendendo hoje, mas não se aprofundando muito também em tudo, porque realmente não dá para ficar vendo tudo, só que realmente acompanhando e colocando lá na lista, assim. Beleza, então se surgir uma oportunidade de aplicar aquilo, eu já sei que pelo menos eu posso encontrar nesse lugar o lugar, né, para realmente se aprofundar. Questão, né, eu acredito que deve ter participantes ali que também não seja da parte de desenvolvimento, também seja encontrar alguma coisa para aplicar e ter aquela experimentação, né? Porque se você ficar sempre indeciso, se é uma coisa ou outra, tu nunca sai do chão também. Então, importante pegar uma, porque nunca tem a certa, a melhor ou a pior, né? Sempre tem alguma que você pode estar usando, e o ideal é que usando o quanto antes, né? Quanto antes você conseguir colocar aquilo em prática, é melhor. Mas alguém tem mais alguma contribuição aí para essa discussão? Vamos conversar aí, galera. Segundo a Ellen, a gente tem que aceitar que é impossível. O Maurício trouxe um comentário bem pertinente aqui, que ele disse: fiz 4 anos de faculdade de TI para descobrir que ia passar o resto da vida estudando. Isso é verdade. Acho que alguém ia falar. Puxando um gancho ali da pergunta do Alessandro, eu diria também que a nossa, não sei se todos, né, mas vou dizer a percepção que eu tenho, assim, principalmente por mim e meus colegas também, né, nós da área de tecnologia, acontece muito que quando a gente aprende algo novo, uma ferramenta nova e a gente gosta daquilo, a gente passa a tentar achar problemas para encaixar aquela solução que a gente aprendeu. Né? Então, eu vejo muito, tipo, aprendi, sei lá, né? Comecei a usar um recurso novo, qualquer problema que aparece, você meio que tenta encaixar aquele problema ali, né? Tenta encaixar aquele problema naquela solução. Aí, por outro lado, a empresa, assim, ela não tem tanta liberdade para você a cada ferramenta que você descobre e aplicar, né? Então, às vezes, há até digamos assim, uma revolta, né, às vezes por causa disso. Mas é até, sei lá, acho que é meio que uma característica da nossa área. Não sei se com vocês é assim também. Eu vi isso no radar tecnológico da ThoughtWorks, que tem lá, falando evitar, né, único item que tem lá de evitar é evitar a aplicação de Node.js para tudo, né, porque tá lá no client, tá lá no servidor, daí lá dizia assim na conclusão de que
a tendência de querer aplicar Node e JavaScript para tudo é que você acaba não encarando outras linguagens, não aprendendo outras linguagens. E daí lá, pelo menos no radar tecnológico, ele falou, diversifique um pouco, pelo menos, né? Então, também é uma questão, assim, que eu vejo hoje em dia as empresas querendo trocar a tecnologia, mas é muito difícil fazer aquela troca, aquela girada de chave, né? Normalmente, para as coisas novas que você coloca para dentro, vamos testar com uma outra, né? Sem, tipo, continua com aquela, tenta colocar uma coisa que consiga estar rodando junto, né? E a parte de sistemas legados é muito difícil, porque, primeiro, para migrar um sistema legado, você teria que desacoplar ele, né? Você dividir ele em partes, né? Pelo menos assim, usando a mesma linguagem, né? Aquela que tem domínio. Vamos dividir para que as funcionalidades consigam ser substituídas individualmente, né? E a partir daí conseguir ir trocando aos poucos, né? Eu trabalhei muito tempo com um sistema legado, eu via muito acontecendo aquele dilema, né? Tem que mexer naquela parte antiga do sistema. Será que a gente troca agora ou mantém daquele jeito? Então, eu acredito que seja uma dificuldade bem grande de todas as empresas, né? Inclusive, mais um comentário bem legal aqui, pertinente a esse assunto. O Thiago disse que existe muita solução vendida como bala de prata. É muito interessante ser generalista para saber que a solução existe. E ao se deparar com algum problema do tipo, saber que a solução existe. Então, pelo menos conhecer, né? Talvez você não saiba resolver, mas sabe, ó, eu sei de uma coisa que falaram, e daí você sabe onde buscar, né? Já é um bom norte. É isso aí. Quem mais tem alguma... Como que faz no dia a dia, na empresa? Como que faz pessoalmente, né? O Alessandro comentou aqui também. Ele acha legal você pensar como uma carteira de investimentos e definir qual é o seu perfil. Você quer ter uma parte do seu tempo avaliando coisas muito novas, de forma superficial, outra parte aprofundando em tecnologias mais consolidadas e etc. Cada um tem um perfil diferente e vai definir como gastar o seu tempo. Exatamente. Eu sou um generalista, eu gosto de saber um pouquinho de tudo. Temos quantos participantes? Temos 21 nesse momento. Show. O Márcio também trouxe um comentário, né, de que, na minha opinião, temos que aprofundar nos conceitos básicos, fazer um código que possa ser testável, que possa ser fácil de dar manutenção, que possa ser fácil de ser compreendido por outras pessoas. As tecnologias podem mudar, mas esses princípios acompanham um bom profissional. Isso seja verdade, né, Alexandre? A lógica nunca muda. Isso é. A Paloma comenta para nós também que só tem que ter muita pesquisa e organização com base de qualquer assunto que a gente queira aprender. E ó, pessoal, se vocês quiserem, fiquem à vontade também para falar no microfone, tá? Aqui a gente está bem em casa. Porque senão vocês vão pensar que eu. Alexandre, você comentou que trabalhou um tempo com um sistema legado, né? Eu acredito que em várias situações de novas implementações e tal, surgiram, né, como é que eu posso dizer, ideias e surgiram vontades, pelo menos por parte da equipe, de atualizar algo ou de fazer algo assim. Como que era a reação da empresa, assim? Porque o que eu vejo? Normalmente, empresas que têm software legado já são empresas que estão, né, na estrada há um bom tempo, né? Então, teoricamente, elas já têm um perfil meio que conservador, consequentemente. Como que acontecia, assim, nessas... Ou realmente não tinha muito o que fazer, era só manter o software funcionando? É que dependia muito do quanta energia você tinha que colocar naquilo, né? Então, se tivesse realmente colocar, que nem eu via empresas de RP querendo migrar o sistema inteiro,
eu vi a empresa tentando realmente, né? Tem algumas empresas aqui da cidade que eu não trabalhei, mas ouvi falar que estão trabalhando na migração, estão trabalhando na migração e eu acredito que nunca ocorreu, porque não tem como realmente migrar. Agora, algumas outras coisas assim, beleza, vamos colocar uma ferramenta aqui que agilize nosso trabalho. Eu acho que essa é muito mais fácil da empresa aceitar, porque teoricamente vai diminuir o custo para ela também. Mas assim, migrar, por exemplo, uma linguagem é complexo, né? Porque tem toda a questão também de treinamento dos profissionais que estão envolvidos ali. Então, essa parte de treinamento é muito complexa, porque como que você vai treinar uma pessoa antes dela aplicar, né? Eu dei aula, eu vi que, na verdade, realmente a melhor forma de aprender é na prática mesmo, sabe? Você pode ir lá e colocar um slide lá, ensinar uma programação, mas é colocando na prática mesmo. Uma coisa, o único projeto que eu vi migrar realmente do zero, assim, foi um aplicativo de vendas que a gente colocou um propósito muito claro do porquê que precisava migrar. Então, realmente não tinha possibilidade de permanecer com aquela linguagem, visto que, no caso, era um Java nativo para Android e os clientes estavam querendo realmente ter no iPhone, então não tinha jeito de colocar o Java no iPhone, né? Então, foi desenvolvido lá em Flutter e foi migrado, mas também não era um RP inteiro, mas, de certa forma, foi bloqueado ali as novas pedidos de inclusão de funcionalidade, falando assim, não, a gente está trabalhando um novo aplicativo, não damos mais suporte para esse aplicativo atual, aguarde o próximo, né? Daí tem aquela questão que toda mudança em Kakushin, é Kakushin? O Ali pode me afirmar, é Kakushin, né, Ali? Tem aquela parte de declínio, assim, de que as coisas vão piorar muito para depois ficarem melhores, né? Então, a empresa também tem que ter essa visão de que não é tudo que coloca para cima, tem coisas que realmente precisa dar um passo atrás para realmente melhorar depois. E só assim, realmente, para conseguir convencer a empresa a trocar, né? Senão, ela, a primeira probleminha que acontece, ela já quer voltar atrás. Não, tipo, abandona, cancela, não vai dar certo, e acaba caindo fora. Exatamente, porque... Toda grande mudança tem a fase do caos, né? Acho que é isso que quer dizer, né? Então, o momento que você acha que ficou pior do que já estava, mas na prática é um momento necessário para se reorganizar, e aí, se você persistir, é que você vai conseguir colher os resultados ali na frente. A gente tem um exemplo do nosso time, né, que tem um produto e tudo bem que não era um sistema legado exatamente, sim, mas era feito em Django e a gente usava a parte de front e o próprio Django, né? Então, digamos assim, era totalmente acoplado, né? JavaScripts perdidos, começou a ficar extremamente complexa a lógica, né? Então, estava bem difícil de dar manutenção, né? No máximo um jQuery ali para ajudar algumas coisas, dar uma tapeadinha ali, né? E aí a gente decidiu, né, o pessoal principalmente de front, mas especialista, decidiu fazendo aos poucos. Então a gente foi colocando o Angular junto na jogada aí, né? Então foi, inclusive, fazendo uma jogada assim de jogar uma tela para outra, que seria imperceptível para o usuário, né? Então aos poucos a gente foi migrando, né, tela por telas mais importantes, a inicial, login, né, começou o login. Então foi um passo bem legal para testar bem a tecnologia nesse produto e deu super certo, porque aumenta muito a qualidade e a produtividade, né? Então, foi um caso de sucesso que até hoje a gente usa, né? Foi bem bacana. O aprendizado e tudo também. Nossa. Uma coisa que eu vejo acontecer também, pessoal, na verdade, é a história do... Como é que era o nome do cachorro mesmo? Era o Dick? Era o Rick. É o Rick. O Rick ali, o que aconteceu? A empresa entrou em declínio e ele, por consequência, acabou ganhando a conta, né? Mas eu também vejo acontecer um processo um pouco diferente, que é o quê? É o funcionário querendo evoluir, né? E a empresa não tem, às vezes, o espaço, não quer, né? Ou não pode, não sei, né? Mas está principalmente com software legado, né? Acontece muito, tecnologia antiga e tal, e a pessoa, o funcionário, quer coisa mais nova, né? Quer se atualizar.
e, consequentemente, a empresa vai perdendo bons funcionários, às vezes, né? Às vezes os melhores, não sei, depende da empresa, e acaba que a empresa fica carente de mão de obra de mercado, porque as pessoas, pelo menos as atuais aqui, querem algo mais moderno e ela está com a tecnologia antiga, né? Acaba dificultando muito esse processo, né? Então, às vezes, a empresa pode ser que ela venha a sofrer bastante por conta dos funcionários saírem antes, né? Do que a história do Rick ali. E capturar profissional com aquela tecnologia antiga no mercado acaba se tornando muito cara, né? A gente vê os relatos ali de pessoal de COBOL indo para São Paulo para ganhar um horror de dinheiro, mas porque realmente tem pouco profissional capacitado numa tecnologia tão antiga, né? Então é questão de custo também, né, para a empresa. São coisas que, por serem muito lentas, a empresa não percebe, mas aí lá no final se estagna e daí por que não consegue ultrapassar? Daí já era, né? Já passou o tempo, na verdade. Aconteceu o caso que vocês falaram de estagnação comigo. Eu estava numa empresa e eu sempre pedia para mudar, fazer algumas melhorias, algumas coisas e é aquela história, o apego, né? O apego da tecnologia, porque o chefe, mesmo que às vezes o cara nem programa mais, mas o cara fala assim, aquilo lá é o que eu confio, entendeu? E mesmo que a gente querendo mudar algumas coisas, infelizmente não tinha nenhum tipo de aprovação. E aí eu fui foi num meetup, né? Um hack day que teve do grupo aqui de Pato Branco. Aí me abriu meus olhos, falei, caramba, olha só quanta tecnologia diferente, assim, que eu já queria melhorar naquela área que eu trabalhava, entendeu? E aí eu vi outro mundo maior ainda, depois que eu fui. Aí eu realmente comecei a me desanimar, assim, e eu dei um jeito de sair, digamos assim, um tempo depois, mas isso acontece. O profissional começa a se sentir estagnado, tanto pessoalmente e profissionalmente, né? Você fica insatisfeito. Então, vejo que quando você quer buscar coisas, as empresas não enxergam esse tipo de coisa ainda, né? Infelizmente. Eu vejo... E que bom que você enxergou antes, né? Antes do Rick. Boa. Falando disso, eu vejo muito essa questão da motivação que existe por trás. Não é simplesmente usar uma tecnologia mais nova, mas vejo muito essa questão da motivação do profissional em trabalhar com aquilo. Até comentando sobre isso, tem um outro comentário da Ellen aqui, que ela cita aqui: eu trabalhei em 3 empresas com legado e o cenário é o mesmo. Os colaboradores querendo migrar e os caras que têm o poder de decisão impedindo ao máximo, justamente pelo custo de investimento, de tempo, de planejamento, de um levantamento decente de requisitos, de conhecer bem os principais usuários, para não criar um problema ao invés de resolver outro. Envolve muita coisa a troca de um legado. Precisa ser aos poucos e negociando com o cliente sempre. Tudo precisa ser pensado estrategicamente. Com certeza também é verdade, não é tão simples assim, né? Até acrescentando um pouquinho ali nessa vivência da Ellen aqui, acho que é importante também quem toma essa decisão ponderar não só essa análise do cliente, de estar sendo participativo com ele, mas isso que foi falado agora há pouco, né, do quanto que é o custo que ele está tendo de não tomar essa decisão, né? O atraso de tomar essa decisão de sair do legado é um custo muito elevado frente à questão de que as pessoas que estão tocando o projeto, o produto, estão se desmotivando, o custo para mantê-las cada vez vai ficar mais caro, para você adquirir novos profissionais cada vez mais difícil e mais caro também, porque capacitação, treinamento e tudo mais, você vai ficar um tempão com uma pessoa ainda improdutiva até dominar aquela tecnologia. Então, tudo isso aí é um custo que torna a manutenção de um projeto legado muito maior. E, às vezes, o empresário ali, ou quem tem o poder de tomar essa decisão, não coloca isso na ponta do lápis, né? Está olhando mais a questão do status quo. Não, é um produto que o cliente ainda está usando, beleza, mas em algum momento, né, você tem que... aqueles ciclos eu achei muito legal, né, que de você ir matando, né, e percebendo, olha, vai ter o declínio desse cara, mas não é naquele momento que está em declínio que você vai começar a pensar na próxima versão, né, você tem que estar pensando muito antes para você ser o responsável por estar matando esse legado aos poucos, né. Verdade. Eu imagino, né? Nunca trabalhei com gestão de projetos, mas eu entendo que deve ser difícil enxergar esses pontos, né, Alessandro? Ver, tipo, a desanimação da equipe como
como um valor, digamos assim, né, em monetário mesmo, né? Acredito que seja difícil. Mas, né, se passar despercebido, pode ser que o tombo lá na frente Sem seja dúvida. repentino, né? E normalmente é o tipo de sinal que não é aquela questão assim que você dá pequenos sinaizinhos, né? Quando a coisa é demonstrada mesmo, a crise já está grave, já é a doença já está bem alastrada, né? Então, assim, quando você percebe que está todo mundo desmotivado, não é mais tão simples para você recuperar a situação. Então, é o tipo de coisa que você não vai tratar o efeito, você tem que começar a fazer já um tratamento antecipado, né? Você já tem que prever que isso vai acontecer lá na frente, não esperar dar os primeiros sintomas para você ir atrás, né? Então, prever que é natural. Esses estudos que o Alexandre mostrou são bem reais, toda a tecnologia passa por esses ciclos de maturidade, né? E decadência também, então vai acontecer com tudo, com todos, com o teu produto, com o produto do vizinho, então você tem que enxergar que o teu produto não vai ser diferente, vai ter essa curva sim. Então, ter esse olhar desde o início vai fazer você ter uma estratégia de mudança de longo prazo, né? E talvez o que diferencia um pouco, de acordo com o mercado, com o produto que você tenha, o grau de achatamento dessa curva, né? Se ela é mais rápida, se é um pico rapidinho e já acaba, ou se você permanece muito, né? Normalmente, esses sistemas que são RPs, que até uma grande realidade da nossa região aqui, sudoeste, ela tem uma curva bastante longa, assim, né? Então, é difícil de você perceber. Se você conseguiu abraçar um mercado bacana, você nada de braçada por bastante tempo e isso acaba te iludindo de que vai ser algo ad eterno, né? Verdade. Que é a história da Kodak lá, né? Quando acordou já estava morta, né? Que nem o vereador lá naquela falou, quando acordou tava morto. Exatamente. A Kodak está investindo em cloroquina agora, cara, só para você ter uma ideia. Esses caras estão fadados a dar muito errado na vida, pelo jeito. Meu Deus. Alexandre, eu tenho uma outra questão assim, que eu gostaria de levantar para ti, principalmente que trouxe conteúdo, mas também para o pessoal ali que talvez saiba contribuir, que é como que a gente treina e instiga o time a querer se manter atualizado, a buscar isso, sabe? Como que a gente pode fazer? Tem vários perfis, né? Tem muitos perfis de RIC dentro das organizações, né, que estão no acomodados, né, mas tem também o perfil do tipo Joyson ali que quer buscar as coisas novas. Até foi uma discussão que eu tive ali com o Alessandro há pouco tempo atrás, de que essas pessoas que querem se renovar, querem trazer as coisas novas, elas normalmente têm aquela energia que ela quer gastar, que quer fazer aquilo, e o importante é não prender elas, sabe? Eu acho que se você segurar aquelas pessoas dizendo não, é pior. Eu acredito que é muito barato para as empresas pagar uma hora extra ali num sábado ou mesmo levar o pessoal para outro lugar para discutir essas coisas, porque é melhor que ter que contratar um consultor especializado e tal, só para ele vir trazer as coisas já processadas, né? Agora, a questão de como que vai passar isso para o time é questão de cada um. É até interessante, que nem eu falei, não ter um setor só para pesquisa e desenvolvimento, e sim que sejam integrantes ali, que estão misturados para conseguir ter uma realidade vamos dizer, encaixável ali com as coisas novas que estão sendo trazidas, né? Então, acaba se tornando mais natural esse treinamento, essa aplicação, né? Então, tem também metodologia lá de dojo, que dá para aplicar também, que daí você ensina aplicando também, tem outras metodologias, mas eu acho que para trazer isso, realmente só incorporando ali como dentro do time, assim, sem empurrar nada. Legal. Até uma questão aqui também que a Laura acabou de trazer para nós, ela falou assim, já que estamos falando de sistemas legados, quais seus prós e contras? Que planos de ação as empresas podem fazer para evitar a criação de um sistema legado?
Posso responder? Fique à vontade. Bem, eu vivenciei muito sistema legado, então, primeira coisa é desacoplar, né? Já que não dá para ficar substituindo ele inteiro, divide em módulos, divide funcionalidades ali, assim, mesmo na mesma tecnologia, né? Até alguém, se tiver mais experiência que eu nessa parte, pode me corrigir, mas se tu começar desde o início com microserviços, eu acredito que as coisas já nascem independentes, então, sem ter que substituir um serviço inteiro, um microserviço pode morrer facilmente por um outro, com uma outra tecnologia, com uma outra abordagem, sem interferir nos outros, desde que mantenha pelo menos um protocolo de integração e comunicação padrão, assim, com todos os sistemas. Vamos dizer assim que, através de uma abordagem assim, você pode estar até contratando uma pessoa terceirizada para construir um microserviço para acoplar ali, sem ter que ficar ensinando ele o teu framework, o teu modo de operação, né, para conseguir fazer. A gente sabe que, pelo menos a parte atual, né, que é da web, né, de aplicativos multiplataforma, acabam sempre se afunilando nas linguagens de HTML, CSS, JavaScript. E nisso tem vários frameworks que podem aplicar. Eu acho que se deixar livre os microserviços, os módulos da aplicação para serem desenvolvidos em qualquer linguagem, qualquer framework, é o caminho assim para que não crie um sistema unificado, né, um monolítico ali para que seja muito mais difícil de fazer mudança futuramente. Acho que o sistema tem que ser criado já pensando nisso. Posso dar Vai lá, Marcelo. Vai falar, Alessandro. Então, assim... um pedacinho, eu ia complementar só a questão da pergunta dela. Prós e contras, a gente só tem metido pau, né, nos legados ali. Qual que é o pró do legado, assim, né? Eu acho que um pró é a questão da estabilidade, assim, né, que você já construiu ao longo de vários anos trabalhando com uma determinada tecnologia, você já sabe muito bem aquilo que dá certo, aquilo que dá errado, né? Então, conhecer muito bem o teu terreno ali, né, as regras do jogo, faz com que você seja o melhor jogador. Então, nesse aspecto, o legado muitas vezes dá essa sensação de tranquilidade, né, para o time, para a empresa, de que, bom, eu sei o que eu preciso fazer aqui para atingir determinado resultado. Eu tenho ideias as estimativas, por exemplo, de prazos ficam mais fáceis, porque você já conhece bem aquela tecnologia, você já tem um know-how, um histórico para lidar, né? Diferente de, às vezes, tecnologias mais novas, assim, tem toda aquela situação de que, bom, eu nunca construí isso, será que eu vou conseguir fazer com essa tecnologia nova? Então, pode gerar, às vezes, atrasos, né? Pode ter um pouco de dificuldade. Eu acho que esse é um pró um pouco, que é você conhecer bem o terreno onde você está pisando, é mais nesse sentido mesmo. Então, só falando, acho que a gente vive muita essa experiência, acho que é comum para várias empresas, né? Que de fato tem um lado interessante, né? Se é legado é porque ele é útil, né? Se passou muitos anos e está lá, é porque é um produto que está sendo utilizado. Até a palavra legado me parece um pouco distorcida quando a gente fala disso, porque legado, quando você fala em outra situação, é uma palavra bonita e legal, né? Qual é o meu legado de vida? Qual é o meu legado para minha família, né? E aí, quando você fala de sistema, parece que você está largando uma bomba, assim, né? Então, não sei se a palavra está errada, mas, enfim, eu acho que o legado é seguir na linha que o Alexandre falou mesmo, né? É você tentar, na prática, fazer o que as empresas fazem, é matar o teu produto para oferecer soluções melhores, né? E o caminho principal é desmembrar, né? Quebrar o sistema em funcionalidades que você consiga meio, e naquela história, né, que a gente ouve em informática, trocar o pneu com o carro andando, né? Você não pode matar um sistema da noite para o dia. O que é mais viável na prática é você substituir funcionalidades deles por em outros sistemas que consigam agregar um sistema
que trabalhem, principalmente hoje com tecnologia web, né? Você consegue muito mais esse tipo de integração, né? Talvez para um sistema muito antigo, sei lá, feito em COBOL, uma coisa assim, aí o desafio seja maior, né? Mas até por experiência, trabalhei também com COBOL lá, eu devo ser o cara, um dos programadores mais novos de COBOL, tem 42, imagine os velhos, então já estão no grupo de risco do Covid faz tempo. Então, mesmo os bancos, eles têm essa alternativa para fazer isso também, né? Existem integrações com próprias mainframe, coisas assim, que permite você conversar um servidor que roda um servidor Java e conversa lá com uma interface que roda mainframe, roda COBOL. Então, é praticamente você matar partes da aplicação e, ao longo de um ciclo, você renovar ele, né? Mantendo o código não, a funcionalidade que, se ela existiu, é porque ela é importante. A palavra legado, né, é muito atribuída ao passado, né? É um sistema que teve um passado, né? O que seria a lembrança, né? Agora o problema é o futuro, né? Passado ok, agora o futuro. Isso aí é complementar a resposta à palavra, assim, que infelizmente é impossível você não ter um sistema legado, né? Como com todas as respostas que o pessoal deu aí, é o passado, como até o Alexandre acabou de falar. Ele vai acontecer, então, claro, tem algumas coisas para você fazer, que o pessoal já citou aí, para você poder ir melhorando ele, para ir podendo aos poucos migrando ou às vezes até matar. Então, né, o legado é impossível você fugir dele, tipo, vai acontecer, né? Na verdade, acho que todos torcem para que todos os seus produtos se tornem um produto legado, né? Porque quer dizer que persistiu, né? Porque se você tiver que matar ele no mês seguinte, então morreu novo, morreu jovem e bonito, né? Exato. Acho que o grande legado que a gente pode dizer isso, então, assim, na parte positiva, é a regra de negócio em geral, né? Porque a gente está falando de tecnologia, mas a gente tem que pensar também que existe todo um sistema, um negócio ali que esse sim não pode estar com problemas, digamos assim, né? Para facilitar você justamente poder migrar para outras tecnologias, né? Estando bem, esse que é do legado que o pessoal fala bastante também, né? Que existem até sistemas, até o pessoal brincou uma vez, uma conversa que a gente teve, assim, que existem sistemas recentes que já estão legados, entendeu? No sentido de que, negativo, assim, o cara já fizeram com regras erradas, então não tem a ver com a tecnologia apenas, né? Tem a ver com as más práticas que foram feitas ali e regras mal aplicadas, não só padrões de codificação, quero dizer, né? Então tem que cuidar com isso também, né? Pois é, eu achei interessante o que o Márcio citou ali, porque eu realmente nunca tinha pensado, né, que na nossa área o legado tem esse tom de ruim, né? Por outro lado, tipo, o legado de vida é algo interessante, né? Eu acho que talvez a gente fala legado mais no sentido de defasado, né? Algo assim, né? Tanto de regra de negócio, que o André falou, como tecnologicamente, né? Talvez a palavra não traduz exatamente o que a gente quer dizer nas rodas de conversa, né? Já imaginou o empresário falando, não, meu sistema é defasado? Jamais vai falar isso para o cliente. Então ele usou a palavra legado. Não, meu sistema é legado, mas está aí, está funcionando, entendeu? A Ellen falou... Opa, desculpa. Não, Ellen, liga a câmera aí e fala para nós. Ela tá falando só aqui, eu tenho que ler. A Ellen, ela comentou para nós que tudo depende muito do tipo do produto e da quantidade de clientes que estão utilizando. Olha a Ellen aí. Oi. O meu namorado acabou de chegar aqui, daí eu também não quero que ele fique passando para lá e para cá, porque ele chegou com as compras no mercado. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, desculpa cortar você. Continue. Tão bonitinho você falando. Pode falar. Não, vou deixar agora para você, né? Então, assim, pelo jeito que eu escrevi ali, depois eu fiquei pensando, da impressão que eu sou defensora do legado. Não, eu sou defensora da equipe, eternamente. Mas eu já estive dos dois lados. Eu já estive do lado da equipe que precisa urgentemente trocar legado, porque tem muito bug, tem muita coisa mal feita, porque os requisitos que foram levantados não eram suficientes.
o cliente que começou a utilizar agora comprou sei lá, comprou a empresa agora e a equipe dele está totalmente despreparada e ele estava acostumado com outro cenário e aí ele não quer saber daquele sistema. E aí, assim, então, aí você enfrenta o teu time assim, o teu time quer mudar, mas eu tenho um monte de ideia aqui que daria para fazer o sistema ficar bem melhor, dá para a gente ir fazendo aos poucos. Beleza, vamos levantar. Aí você levanta todo o cenário, você faz um planejamento, você apresenta para o seu chefe diz assim, eu não vou parar a equipe para fazer isso agora. Não, mas não precisa parar, a gente pode fazer isso depois do horário. Tá tudo planejado, tudo certinho, a gente tem aqui um planejamento até o final do ano para terminar isso aí. Vamos fazer? Vamos ver. E aí fica naquilo, e aí você fica assim, dispondo com o teu chefe, aí você vê funcionário teu saindo fora, você vê um projeto que já estava na metade do caminho, porque já estavam fazendo alguma coisa para melhorar. E aí o cara que estava sendo responsável pelo projeto diz, eu recebi uma proposta melhor em outra empresa que acredita na minha capacidade, então eu vou sair, porque aqui eu acho que eles não acreditam. Então, e aí você vê, o cliente chega no teu chefe e diz, eu não quero que vocês mexam nisso, eu quero o sistema desse jeito, para mim tá bom. Nunca deu problema, por que agora vocês querem mexer? Então, é muito complicado, a gente tem todas as receitas para como acabar com o legado, assim, rapidinho. Né? A gente que já trabalhou com legado e que já viu um cenário de um sistema feito com tecnologia nova, com framework que funciona bacaninha, com a equipe que está motivada, com a galera que está sempre se atualizando, não só no mercado, mas se atualizando em conhecimento o tempo todo, aqueles caras que querem chegar e revolucionar e fazer tudo igual o Alexandre, eu já trabalhei com ele, eu sei que ele é assim. Então, e aí você tem, é muito difícil de você equilibrar tudo isso, sendo líder no meio da galera. Você está entre uma equipe que você não quer perder a motivação e você está entre um gestor, um chefe acima do gestor, sei lá, um diretor de empresa, que ele não pode deixar você perder tempo com isso. Ele só quer que você arrume o bug. Ele só quer que você arrume uma mensagem. Ele só quer que você, às vezes, o cúmulo de tudo isso é que às vezes ele prefere que a tua equipe fique ociosa lá 3 vezes por semana, sem fazer nada, do que perca tempo ou invista tempo tentando mexer em alguma coisa que já está funcionando para eles, entende? Então, trabalhar com legado é muito complicado. É muito legal, a gente tem um monte de ideia, é muito bonito tudo que se fala, mas vai viver isso aí. É complicado. Pior que é. É verdade, Ellen. Já trabalhei também e é bem impressionante. Eu trabalhei mais a minha apresentação como profissional do que para a empresa, porque realmente vai ter que partir da empresa, né? Querer tá se renovando. Agora, o problema é quando os indivíduos, as pessoas que estão ali dentro de uma empresa, que está ali levando suas coisas no banho-maria, só para ele não seguir junto e não ter problema no futuro, né? Então, acho que mais parte do profissional. Agora, da empresa, se tiver um empresário aqui participando desse meetup, tiver as pessoas lá realmente da cabeça do negócio, elas que têm que tomar iniciativa, né? É difícil, né? Conseguir mudar ali a chavinha delas. Eu acho que particularmente eu tomei essa decisão, né, na minha carreira, foi que se as coisas não estão indo conforme você acredita, com o teu conceito, cara, vai buscar um outro lugar, porque e olha que eu insisti, né, eu trabalhei 10 anos no mesmo lugar, insisti pra caramba para fazer as coisas, mas chegou ali no momento, cara, eu acho que o esforço que eu vou desprender para conseguir realizar aquilo, vai ser muito maior que se eu reiniciar ou trocar de empresa e aplicar aquela energia que eu ia gastar num novo lugar, um lugar que realmente tenha os mesmos valores e que acredita as coisas que eu acredito, né? Eu vi essas frases nos TDCs que eu participava, quando o pessoal fazia pergunta, né? Que essas perguntas realmente são muito populares nos eventos. Como fazer com os empresários?
cara, se você não for realmente o best friend dele para conseguir convencer ele assim, muito fácil, cara, troca, não adianta. E eu achava assim, não, gente, trocar só por isso, mas bem no fim eu acabei, por fim, seguir esse mesmo rumo que os outros palestrantes também acabam colocando, né? Tem que seguir seu caminho, né? Você tem que olhar com valor para aquilo que você construiu até esse momento. Até uma observação que eu gostaria de colocar é que tenham cuidado muitas vezes quando eu quero trocar de empresa e tal, porque outra empresa está me oferecendo muito mais. Na verdade, é questão de mercado, né? Que se estão te oferecendo mais é porque tem poucos profissionais trabalhando com aquilo. Então, você tem que tomar cuidado, porque daí você vai lá ganhar bastante, mas se essa empresa tiver que mudar, aquilo que você sabia hoje vale bastante, amanhã pode não valer mais. Então, tem que equilibrar sempre as coisas e eu, assim, minha filosofia sempre está mudando. Então, eu até prefiro estar num lugar que sempre esteja em um ambiente de mudança, constante mudança. E acho que até seguindo desse ponto aí, Alexandre, eu acho que, assim, do que eu converso com colegas e ouço também galera da nossa área falar, eu acho que no momento eu vejo que o salário realmente não está sendo assim o fator top 1, sabe? Quando é para trocar de empresa ou algo assim, sabe? Eu vejo que muitos, na verdade a maioria, troca por essa questão que foi comentada aqui, seja por tecnologia, seja por não bater os objetivos, né? Seja por propósitos. E, assim, claro, o salário sempre é um ponto a ser, né, analisado e tal, né? Sempre é o ganha-pão. Mas eu vejo que quando alguém está falando sobre isso, dificilmente é o primeiro item, sabe? Então, eu acho até interessante da nossa área, né? Que a galera está realmente vendo outros pontos, assim. Então, parece que a galera meio que tá entendendo, assim, né? Que não é simplesmente o salário, que o salário, às vezes, tem outras coisas por trás ali, meio que ocultas, digamos. E é um diferencial para as empresas, né? Poder promover isso e oferecer isso para o funcionário, né? Não só um home office, não só um lugar confortável, diferenciado, mas também uma cultura que fortaleça, que faça criar um laço, né? Com o profissional que quer realmente estar se atualizando, estar sempre antenado e gosta, né? Eu acho que essa nova geração, ainda mais, porque eu estava vendo as pesquisas lá do Stack Overflow, e a Maria, tipo, tem uma curva, assim, de pessoas que responderam a pesquisa, que são aquelas que estão de 5 anos até 10 anos trabalhando na tecnologia, de 10 a 20 anos trabalhando, mas aqueles profissionais que começaram de 0 a 5 anos estão menores, ou seja, está entrando menos profissional, assim, no mercado, tem menos pessoas querendo se interessar realmente por programação, talvez porque se depare também com essa realidade que eles não querem, né? Eu vi vários profissionais largando a parte de software para querer fazer uma outra, empreender em outro lugar, justamente porque, cara, não quero fazer aquilo sempre, sabe? Não quero ter aquela mesmice no dia a dia. Então, acho que é um fator ali da nova geração também, deu um bloqueio, né? Não está conseguindo mais profissionais. Acho que eu vou só lembrar de um detalhe que, na verdade, assim, não tem diretamente a ver com o teu assunto, assim, mas tem a ver com a área profissional. Eu acho que uma das coisas que até tem colegas nossos que se afastaram da área, assim, que a área de tecnologia tinha uma fama muito grande de pressão por tempo, hora extra e tal. E eu vivi isso também numa época, assim, principalmente no começo da carreira, e para quem não está muito afim ou às vezes quer outra coisa, assim, o cara pula fora, porque eu já vivi momentos de hora extra toda semana, pressão para entregar, tipo, aquele tipo de ambiente que você chega um momento, hoje eu acho que eu não teria isso, né, só se fosse preciso, né, mas na época de mais jovem, assim, você
meio que topa essas coisas, mas ambientes estressantes de trabalho, por pressão de tempo e tudo, e muitas vezes por simplesmente não aderir a algumas práticas, assim, né? Tipo, sei lá, melhorar testes, melhorar a qualidade, aí você vive numa fogueira, né? Você nunca resolve o problema, você sempre está correndo atrás do rabo, né? Então, acho que isso afugenta quem conversou com algumas pessoas que viveram isso, não querem mais voltar, né? Isso é consequência já de uma série de fatores, né? Por que você está sobrecarregado ali de trabalho? Tem que avaliar, né? O que levou a isso, né? Para sair daquilo. Até o problema não é tanto fazer hora extra, mas sim a constância daquilo, né? Você ter um pico ali numa época que realmente precisava fazer uma coisa, o problema é que se torna normal, isso dali afasta qualquer um, realmente. Tem, acho que uma pergunta, um comentário ali no chat? Sim, tem uma pergunta aqui do Murilo. Vou resumir aqui a pergunta. Ele diz: eu gostaria de abrir a discussão de quais as ferramentas e métodos que vocês utilizam e sugerem para convencer gestores sobre a adequação de novas tecnologias, além do lado financeiro, no caso. É verdade, que nem a Andrea falou, rende uma etapa, né? É verdade. Que tal, hein, Murilo? Fica pensando aí, hein? A gente sempre está à disposição. Dá um assunto e tanto. Nossa, eu vou até anotar esse assunto. Olha que insight, hein? Poderia ter falado algumas coisas da empresa, né? Da SoftFox, só que o assunto vai longe. Vai longe, com certeza. Claro, existem, né, ferramentas, formas, processos, coisas que deram certo, mas também existe aquela coisa de que cada processo, cada realidade é um jeito, e talvez o que funciona para nós não funciona para outra. Tem que se adequar e fazer sentido para a equipe, para o time, é o que eu sempre acho, né? Mas, eu acho que esse assunto, Murilo, nós vamos deixar para um próximo metade. De verdade, fica no ar agora, fica a expectativa. Bom, eu quero agradecer, Alexandre, por você se disponibilizar e trazer um conteúdo para nós. Rendeu bons questionamentos e discussões aqui, né? Agradeço toda a galera que esteve aí participando. Alguns já saíram, infelizmente, mas todo mundo que está aí ainda, como recompensa, né? Vou passar aquele cupomzinho. Então é isso, gente. Foi realmente um prazer estar aqui com vocês hoje. E esperamos nos ver em mais encontros. Acompanhem aí nossas redes sociais, que a gente quer manter uma frequência desses eventos, pelo menos uma vez por mês, mais ou menos. E a gente sempre divulga lá, então vai ser um prazer ter vocês aqui de novo, tá bom? Boa noite, bom descanso. Amanhã é sexta. Uhul!